Olá, amigos. Tudo bem com vocês, não é isso? Eu espero que estejam. A gente está acompanhando aqui os nossos estudos dentro do campo da doutrina e as informações que a espiritualidade vem trazendo para a gente. Nós estamos utilizando diversos temas, diversas obras, e dentro dessas escolhas que a gente tem feito, a gente vem sempre com o objetivo de associar com as questões que nós estamos vivendo no campo das relações fraternais, nas relações sociais, mas principalmente nas nossas relações pessoais, no nosso estado íntimo. E o que a gente vai fazer? Hoje, nós estamos trabalhando aqui o texto Nunca Te Digas, do livro Vigiai e Orai, que vocês estão vendo aqui, que é um livro da psicografia de Carlos Bacelli, sob a orientação do espírito de Irmão José. Este capítulo, Nunca Te Digas, nós vamos discutir cada trechinho dele e ver como que nós estamos lidando com essas relações no nosso dia, mas principalmente no nosso estado. Porque vocês estão vendo aí que o nome do vídeo, nós colocamos Levanta-te e Anda. E vocês vão entender por que nós escolhemos este título, que na realidade é uma colocação de Pedro, e vocês vão ver em qual contexto que está acontecendo. Veja bem, nunca te digas. Nunca, no meu caso aqui no livro, ele não tem o número do capítulo, então nós estamos trabalhando na minha edição na página 73. Nunca te digas. Olha só, o texto diz assim: nunca te digas sem tempo para auxiliar. Nunca te digas sem tempo para auxiliar. Avalia como que está a sua relação com o tempo. Avalia. Você vai observar que já é uma dificuldade nossa hoje principalmente. Por que eu estou falando hoje? A gente tudo alega falta de tempo. Então, vocês já notaram que nós trabalhamos com um dos maiores ladrões de tempo que existe. E ele se chama celular. O ladrão do tempo. Por quê? Porque se ele tem um efeito extremamente positivo, nós temos com ele também um efeito especialmente degradante, negativo. Ele nos agride em inúmeras situações. Por quê? Porque ele faz com que a gente perca o foco. É um ladrão do tempo. Agora, tem o seu lado positivo? Tem. Além de gravar, além de filmar, além de fotografar, além de conversar, além de enviar, além de jogar, além de pesquisar, além de consultar, ele também tem o efeito negativo. Eu falei alguns aléns. Existem N coisas que ele é capaz de nos auxiliar. Mas, em vez de nós utilizarmos como instrumento de auxílio, a gente perde o foco. Quantas vezes já aconteceu com vocês e comigo também? Quando eu estou dizendo a gente perde o foco, é porque são tantas informações, e aí por isso que um pouquinho antes eu falei assim, de nos agredir. É claro que tem a nossa permissão esse movimento autoagressivo. Por quê? Porque a gente começa a pesquisar, abre uma tela, vem várias informações. Quando você descobre, você ia fazer uma pesquisa, já tem 20 minutos, tem 40 minutos que você está ali. Lá na frente a gente coloca assim, eu estou sem tempo. Então, eu vou colocar para vocês uma frase. Falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de método. Repetindo, falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de método. Ou seja, é importante que a gente tenha disciplina. Então, nunca te diga sem tempo para ajudar, para auxiliar, como propõe o irmão José. Se organize. Seja no âmbito familiar, profissional, social.
Nunca se diga sem tempo, porque em qualquer um desses setores, lá na frente você descobre que ajudou a si mesmo. E aí o irmão José diz assim: nunca te digas incapacitado de cooperar nas boas obras. Incapacitado de cooperar. Nós somos capazes de fazer uma série de coisas. Nunca te digas incapacitado. Se você sente que existe um pouco de dificuldade, se adestre. Conviva com quem faz. Se interesse, leia, aprofunde, pergunte. Nunca se diga incapacitado. Olha o que Emmanuel diz para nós. Se quiseres, se pretendes auxiliar alguém, comece mostrando alegria. Olha, se você pretende auxiliar alguém, começa pelo campo da alegria. Alegria, gente, todo mundo carrega. Eu não estou dizendo aquela alegria doentia, não. Não estou dizendo aquela alegria maníaca, não estou dizendo isso, não. Mas aquele movimento de alegria, aquele movimento de sorriso, aquele compartilhar com outro este momento que você está vivenciando, todo mundo tem. E o Emmanuel coloca para nós assim: se pretendes auxiliar alguém, se pretendes. Agora, de repente você já não pretende. Aí é uma questão de escolha. Mas se pretende, comece mostrando alegria. Olha como que o irmão José diz para nós. Nunca te digas incapacitado de cooperar nas boas obras. Olha, um pouquinho de alegria todos nós temos. E ali você começa o envolvimento com esta ou aquela tarefa que você está se predispondo. Aí o irmão José diz mais. Nunca te digas sem ânimo para continuar enfrentando as lutas do teu caminho. Nunca te digas sem ânimo para este enfrentamento. Sabe por que ele coloca dessa maneira para nós? Nunca te diga sem ânimo. Porque nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos. Veja como funciona na relação de causa e efeito. No livro Os Mensageiros, Aniceto diz para nós assim: aquele que opera e coopera na seara do Cristo vai receber sempre o melhor. Isto não é promessa de amizade, é lei. Repetindo, aquele que opera e coopera, ou seja, aquele que se envolve com as tarefas, aquele que se envolve com o trabalho, aquele que se envolve com o trabalho de casa, o trabalho do escritório, o trabalho na via pública. Eu estou falando do trabalho, neste momento eu estou fazendo uma distinção de operar e cooperar. O operar, aquele que traz algum tipo de retorno que você precisa para a sua vestimenta, para a sua alimentação, para o seu lazer, para as suas contas, para a sua dinâmica de vida na Terra, aquele que opera, está sempre envolvido com atividades profissionais, ele opera. E coopera, ou seja, ele vai além da operação, ele vai para a cooperação. Ele se coloca coadjuvante, ele se coloca envolvido para ajudar os outros, aquele que opera e coopera. Na seara do Cristo, por que o Aniceto coloca na seara do Cristo? Porque quando a gente coopera, nós já estamos indo para além da obrigação material. Entenderam? Além da obrigação material. Se nós estamos indo para além da obrigação, nós já estamos cooperando. Nós não estamos simplesmente operando. Então, aquele que coopera, ou seja, aquele que opera e coopera na seara do Cristo, vai receber sempre o melhor. Olha a lei. Causa e efeito, ação e reação. Vai receber sempre o melhor. Isso não é promessa de amizade, não é porque o meu mentor gosta de mim. Não é porque os mentores que estão compactuando conosco são afins da gente. Não, não é isso não, gente. É porque é lei. Você fez, você recebe. Você não fez, não recebe. Vai receber sempre o melhor. Isto não é promessa de amizade, diz Aniceto. É lei. Ora, se é lei, então veja bem, nunca te diga sem ânimo. Faz a tua parte. Enfrentando as lutas do teu caminho. Aí ele continua, nunca te digas entregue às circunstâncias sem disposição para viver.
Ah, não tem energia mais para isso. Ah, eu não tenho predisposição mais para isso. Gente, vamos sair disso. Olha o que Emmanuel disse para nós. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Mas poucos sabem sofrer como cristãos agradecendo a Deus. Poucos sabem sofrer como cristãos. Porque a nossa tendência, quando vem algum tipo de sofrimento, é perder a fé, é perder o ânimo, é perder a postura, é perder o diálogo nas relações. A nossa tendência é essa. Olha, é no momento que as dificuldades chegam, é que a gente vai testar a fé, que a gente vai testar o ânimo, testar a postura nas relações. É nesse momento. É muito fácil eu falar aqui no vídeo para vocês, sem nada que me atenta. Nesse momento não tem nada me atentando, então tá fácil. Na hora que eu vou ser provado, eu perco. Tanto que quando a gente pergunta para os grupos se quem tem fé levanta a mão, todo mundo levanta a mão, porque a gente está num ambiente de fraternidade, está todo mundo ali crente. Mas nós vamos testar se a gente tem, é diante da dificuldade. Ora, por quê? Porque todo mundo sofre, mas poucos sabem sofrer como cristãos agradecendo a Deus. Por isso que ele diz, nunca te digas, entregue às circunstâncias sem disposição para viver. A gente pediu para chegar. Quando chega aqui, começa a reclamar. Reclama do familiar, reclama do trabalho, reclama do salário, reclama do alimento, reclama da roupa. O planeta está assim, o país está assim, o governo está assim. Nós temos que parar com isso. Nunca te digas fracassado na convivência com os familiares de temperamento difícil. E quem falou que familiar tem temperamento fácil? De onde que nós tiramos isso? Aqui. Todo familiar tem um temperamento difícil. Sabe por que eles têm temperamento difícil? Porque você também tem. Na minha casa, todo mundo tem temperamento difícil. Eu também tenho. Porque se eu não tivesse temperamento difícil, naquele núcleo familiar, eu já era angelizado. E se eu sou angelizado, eu nem vou entender os outros como temperamento difícil. Por quê? Porque eu serei indulgente, eu serei compassivo, eu darei conta de perdoar. Vocês imaginam, se eu consigo perceber que eles têm temperamento difícil, é porque o meu também é. E aí ele fala, olha só, nunca te digas fracassado na convivência com os familiares de temperamento difícil. Como se só o outro tivesse temperamento difícil. E nós nos achamos numa escala diferenciada, quase angelical. Isso não existe, gente. Até porque o próprio Cristo poderia achar todo mundo com temperamento difícil. Sabe por que ele não achou todo mundo com temperamento difícil? Porque ele é do perfil angelical. Tanto que ele coloca para nós, eu e o Pai somos um. Perfeita sintonia com Deus. Perfeita sintonia. Nós não estamos em perfeita sintonia com os espíritos superiores. Então já achamos aquele maledicente, achamos o outro fechado, achamos o outro emburrado, achamos aquele infeliz, o semblante daquele ali não nos atrai. Então nós começamos a ver uma série de dificuldades, das quais a gente, no fundo, vai sintonizando com elas. Daqui a pouco a gente está achando todo mundo difícil. Será que eu sou a pessoa mais fácil para conviver no mundo? Avalia. Então não é o parente que tem um temperamento difícil. É para a gente se posicionar diante dessas pessoas que a gente vai descobrindo. E eu? Eu estou vendo o outro mal-humorado. E eu? Estou sempre bem-humorado? Eu estou vendo o outro triste, mas eu estou sempre feliz? Eu estou vendo o outro alterar o tom de voz. Eu não altero, não? Eu estou falando sempre baixo, agradando os ouvidos alheios? Então, se avalia naquilo que você observa, avalia em você. E aí sim, nós faremos movimento de mudança. Olha, continuando o que ele disse para nós. Nunca te digas desacreditado das pessoas, mesmo quando tenha sofrido ingratidões. Para de se frustrar com o outro.
Mesmo que você tenha sofrido ingratidões. Quando a gente se frustra com essa ou aquela pessoa, na maioria das vezes é porque a gente a coloca num pedestal. Na hora que ela nos frustra, aí a gente começa a falar, eu não confio em mais ninguém também. Gente, para eu não confiar em mais ninguém, eu não posso confiar nem em mim, porque estamos na mesma rede de relações. Na mesma. Como que eu posso dizer que o outro, ele me decepcionou? Ele não tem que me decepcionar. Eu tenho que entender que ele é uma pessoa tanto quanto eu sou. Se nós somos pessoas passíveis de acertos e de erros, tira o outro do pedestal que você o coloca. Para de colocar dirigente de casa espírita, pastor, político, empresário, colega de trabalho. Para. Entenda todas as pessoas como no mesmo barco, no mesmo nível. Às vezes se destaca num determinado patamar e em outros não. Você também, eu também. Às vezes a gente se destaca numa coisinha desse tamanho, não significa que estejamos em condições de destaque. Não estamos. Nenhum de nós está. Nenhum de nós está em posição de destaque. Então, a gente não vai se decepcionar com ninguém. Tanto que o Cristo colocou para nós. Em mim tenhais paz. Vocês vão ver isso em João, no capítulo 16, no versículo 33. Vocês vão ver em João, em mim tenhais paz. Se essa informação estiver correta, vocês estão acompanhando aqui no quadro. Porque o nosso amigo Cássio não vai deixar passar de liso, combinado? Ele é que está nos filmando e nos gravando. Se eu falar alguma coisa que está errada aqui, ele corrige. Veja bem, em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Se é nele que a gente vai ter paz, o mundo, a gente começa a se decepcionar com as pessoas. Mas por quê? Porque a gente está buscando no mundo referências. E aí o Cristo coloca, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, a gente sabe em quem que nós vamos buscar esse equilíbrio. Aonde que a gente está caminhando nessa luta. E não a gente começar a se decepcionar com as pessoas e achar que todo mundo é ingrato. E aí ele continua, nunca te digas sem amparo dos amigos que te assistem do mais alto. Nunca te digas abandonado pela espiritualidade. Nunca te digas. Até porque, se nós nos atentarmos para o livro Céu e Inferno, no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, o 8º código, são 33 códigos. O 8º código, a espiritualidade coloca para nós que eles estão atentos a tudo que nós estamos vivenciando na Terra. A tudo. Se leva em conta os pontos negativos, os pontos positivos, eles levam em conta também, e olha, muitas vezes ainda mais valorizados, dependendo do sentimento que a gente investe naquela atitude. Então nunca te digas desguarnecido do mais alto, que é o que o irmão José propõe para nós. Nunca te digas inflexível em tuas opiniões, sai da rigidez. Essa história de, pau que nasce torto, morre torto, sai disso, sai desses ditados populares. Nunca te diga inflexível, ou seja, sai do movimento de rigidez que já está alicerçando o nosso estado íntimo. Há séculos ele está alicerçando o nosso estado íntimo. Então, sai desse movimento de inflexibilidade. E aí o irmão José diz mais, ele vai fechar para nós dizendo, nunca te digas vítima de acontecimentos que na maioria das vezes desencadeaste. Nunca te digas vítima de acontecimentos que na maioria das vezes desencadeaste. Ele está dizendo para nós que na maioria nós somos situações causais. Nós é quem provocamos. Nós é que nos envolvemos com as causas do mal-estar que está por aí. Mas esse relacionamento que eu estou envolvido, lá atrás, se você avaliar com calma, você vai saber que você escolheu essa pessoa e estava também disposto a superar aquelas dificuldades. Mas o tempo foi te manipulando, o tempo foi te envolvendo e hoje você muitas vezes reclama daquilo que lá atrás você disse que passaria com tranquilidade.
Você começou a fornecer aos seus filhos excessos. Lá na frente você reclama que ele abraçou todos os excessos e hoje não abraça uma causa crística. Se envolve com situações prejudiciais para ele. Te prejudica na alma, mas nele está prejudicando o corpo e a alma. Mas lá atrás, a gente foi se envolvendo. Lá atrás, a gente foi excedendo na alimentação. Lá atrás, a gente foi se envolvendo com a fofoca. Então, olha o que ele diz para nós. Nunca te digas vítima de acontecimentos que, na maioria das vezes, você quem desencadeou. Então, não reclama. Mas ele não propõe simplesmente para a gente se acomodar. Ele está nos orientando para a gente parar de reclamar. Tanto que ele encerra com a última frase, nunca te digas sem Deus. Nunca te digas sem Deus. Veja, o texto Nunca te digas, do livro Vigiai e Orai, é uma proposta não simplesmente para parar de reclamar, parar de lamentar. Vocês vão lembrar quando Pedro e João estavam entrando no templo para orar, isso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, quando eles estão entrando no templo, ali tem um pedinte que é deficiente físico e ele pede esmola. Isso está no capítulo 3. Quando ele pede esmola para Pedro e João, Pedro olha para ele e fala para o pedinte assim, olhe para nós. Ou seja, ele pede foco daquele pedinte. Ele pede atenção daquele pedinte. Ele fala, olha para nós. Quando Pedro fala isso, olha a resposta de Pedro. Ele sente o olhar daquele deficiente físico e olhando também nos olhos dele, ele diz assim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. No versículo 6 ele coloca para nós. E aí Pedro dá as mãos para aquele deficiente, ele sente aquele deficiente se levantar, as suas articulações ali se modificam e ele entra saltando no templo para orar com Pedro e com João. Sendo que ele era deficiente de nascença. E ali todos na igreja se maravilharam com esta atitude, porque todos o conheciam. Depois vocês vão ler com calma, lá no iniciozinho do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, mas no versículo 6, o que nos prende é a fala de Pedro, levanta-te e anda. Alicerçando este texto do irmão José, nunca te digas sem tempo, nunca te digas sem acompanhamento espiritual, nunca te digas sem ânimo, nunca te digas sem Deus. Levanta-te e anda, sai da posição da acomodação. Sai da posição que te escora a comodidade na terra, porque o nosso tempo hoje não é para nos acomodarmos. É muito provável que se nós estamos aqui hoje, é porque já estamos vindo de acomodações seculares. E hoje o nosso momento é de nos erguermos, independente do caminho que nós estamos trilhando. Atentemo-nos para isso. É o que tínhamos para trazer. Um abraço a todos e até breve.